Logo cedo, Homer vai até a casa de Zeynep e encontra ela saindo de casa. Ele tá com a aliança nas mãos e vai direto ao ponto. Diz que graças a ela percebeu uma coisa: nunca soube como amar de verdade. Zeynep responde que o coração dele é grande o suficiente para amar a cidade inteira. Ele diz que ela pode ter razão, mas não foi o suficiente para amar ela do jeito certo. Homer conta que ela já tinha partido quando comprou a aliança. Ela significava muito para ele, mas foi embora e ele ficou sozinho e abandonado com aquela aliança. Ele foi covarde por não pedir para ela ficar. Dá para perceber que Homer tem muita dificuldade em expor seus sentimentos, e ele está fazendo um esforço enorme. Zeynep olha para ele com esperança e diz que não é tarde para nada. Mas Homer balança a cabeça. Já é muito tarde. Ele pensou muito e percebeu que eles não podem ficar juntos mais. Toda vez que olhava para aquela aliança, sentia que estava traindo Ruia, que iria perdê-la. Zeynep pergunta se Ruia vai amá-lo como ela, e então ele solta a frase que encerra tudo. Eu não sei, mas eu não poderia te amar do jeito que amo ela. Entende isso? Zeynep explode. Diz que a Ruia desistiu dele só porque bateu em alguns homens que fizeram coisas ruins, que ela vai embora do bairro assim que ficar rica e vai achar outro homem também, com certeza. Zeynep lembra que Ruia é diferente deles e pede para ele acordar para a vida. Homer não quer saber, fala para ela esquecer tudo isso e coloca a aliança na mão dela, dizendo que esse é um símbolo do passado dele. Ela pode jogar fora ou guardar como relíquia, o que achar melhor. Ele terminou com ela, acabou. Homer se afasta enquanto Zeynep grita que vai esperar por ele, que não vai embora nunca mais, não vai cometer o mesmo erro. Homer diz que fazer isso que seria um erro, e segue caminhando enquanto Zeynep fica chorando pelo futuro juntos que eles não terão mais. Ulya vai até a delegacia visitar Skender. Ele pergunta se a mãe sabe o que Celeb fez. Armou tudo só para se vingar do irmão. Ulya pede para ele se acalmar e se sentar um pouco para conversarem. Skender senta e grita: Sobre o que vamos falar, mamãe? O que a senhora vai me dizer? Vai defender o Celeb de novo? A mãe diz que não está defendendo ninguém, mas precisa que ele explique essa história. Você fez isso, filho? Matou o Bulan? Skender desvia o olhar, e isso confirma tudo. Ulya manda ele parar de culpar os outros. Skender, seu irmão está com raiva. Talvez ele tenha cometido erros. Mas o que você esperava? Isso seria revelado mais cedo ou mais tarde. No que você estava pensando? Skender só abaixa a cabeça e não fala nada. Ulya diz que vai falar com os advogados para encontrar uma maneira de tirar ele de lá, mas ele precisa prometer que vai ficar mais calmo. Ele deve ficar quieto até ela dar ordens para que ele fale. Skender aceita tudo sem discutir. Na cadeia, Celeb morre de rir quando descobre que o irmão ainda está preso. O advogado conta que não tem nada que ele possa fazer para se livrar do assassinato do Bulan, mas foi absolvido pela acusação de matar o Kenan, e isso torna o Celeb o principal suspeito, podendo ser condenado com pena máxima. Celeb responde como um lunático: Jamais, eu prefiro morrer, e faz um último pedido ao advogado, agora que não tem mais o Adnan para fazer tudo por ele. Quer que o Ozan seja seguido o tempo todo, precisa saber tudo o que ele faz. E arremata. Se o Ozan continuar abusando da sorte, vai pensar num final maravilhoso para ele. Que cretino! Será que a vida do Ozan vai ficar em risco de novo? Na delegacia, Semri, Ozan e Homer chegam e encontram Tomris. Ozan quer saber por que prenderam Sisek. Tomris avisa que é por causa da investigação de assassinato do Bulan e que Ruia disse que vai resolver, mas ela está preocupada por causa da briga que elas tiveram. Ruia está na sala esperando por Sisek. Quando ela entra, tenta ir abraçar a amiga, mas Ruia se afasta. Diz que ainda está com muita raiva, mas que não vai abandoná-la ali. Ela precisa que Sisek conte tudo o que aconteceu naquela noite e que não minta nunca mais.
Sisek conta tudo e jura que foi isso que aconteceu. Ela explica que se Skender não tivesse chegado na hora, ela não estaria viva. Bulan ia matá-la. Ruia pergunta se Sisek foi ameaçada para não dizer nada. Ela fala que não, mas como o Skender tinha sequestrado o Bulan para salvar o Atlas, isso ia causar problemas. Ruia questiona Sisek. Você não percebe o que está dizendo? Ele tentou resolver tudo à força com seus homens de caráter duvidoso. Percebe o que você está defendendo? Você vai dizer que não teve nada a ver com isso e que não chamou a polícia porque foi ameaçada, entendeu? E então Sisek vira o jogo e confronta Ruia diretamente. Não, Ruia, eu não entendi. Eu não posso permitir que alguém que arriscou a própria vida para salvar a minha seja acusado de assassinato de forma injusta. Ele não tinha intenção de fazer aquilo. Você só age assim porque odeia o Skender. Se fosse o Homer matando alguém para salvá-la, você faria qualquer coisa para protegê-lo. Sua justiça varia de pessoa para pessoa? Sisek completa dizendo que precisamos encontrar uma forma de ajudar o Skender e implora para a amiga não deixá-la carregar esse peso na consciência. Por favor, Ruia, o Skender não pode ir para a prisão só porque quis me salvar. No corredor, Ruia encontra Ulha e faz uma proposta direta. Quer salvar seu filho? O depoimento de Skender e o de Sisek precisam combinar, e ele vai dizer exatamente o que eu instruir. Assim, os dois saem livres. O que me diz? Então, os dois dão depoimentos separados. Eles contam que o Bulan atacou Sisek de repente naquela noite. Skender estava por perto, porque ficou preocupado com Atlas e Sisek sozinhos com o Bulan naquela casa. Ele arrastou Sisek para o porão e apertou a garganta dela. Foi impossível fugir. Skender correu para lá depois da ligação do Atlas, muito assustado. E agora começa a parte das orientações de Ruia para salvar os dois. Sisek diz que depois que Skender golpeou o Bulan, ela saiu correndo de lá, e o Skender foi atrás dela. Os dois confirmam que Bulan estava vivo quando saíram do porão. Quando voltaram lá, ele já tinha ido embora. Eles não chamaram a polícia porque pensaram que estava vivo. Uma pequena mentira para que Skender não pague injustamente por ter salvado Sisek. Falando em Sisek, ela sai pela porta da frente com Ruia. Está livre. Todos ficam aliviados com a notícia. Ruia conta que o promotor não acusou Sisek de nada. Só o Skender foi acusado e irá enfrentar o tribunal amanhã. Sisek agradece à amiga, mas ela responde de forma fria e vai embora. Tombres fala para dar um tempo para ela. Tudo voltará ao seu lugar. À noite na cela, Celeb já está sentindo o peso de tudo aquilo, agoniado. O guarda traz a comida e ele começa a dar ordens como se mandassem tudo ali. Diz que a água da torneira é suja e quer ir para uma cela maior. O guarda pergunta se ele tem mais algum pedido e o lunático continua. Quero que troque a cama também e que troque essa comida, ela é intragável. O guarda ri e manda ele se acostumar. Vai ficar nessa cela por um bom tempo. Celeb diz que sairá de lá, nem que for num caixão, mas sairá. No jantar entre os amigos, a tensão está no ar. Homer comenta que a vida é estranha. O homem que eles atacaram porque machucou Sisek no incêndio foi o mesmo que salvou a vida dela agora. Ruia diz que isso não muda o que Skender fez no passado. Sempre fala que ele pode ter se arrependido. As pessoas mudam. Ruia diz que não dá para confiar nas pessoas. Ela continua muito brava com Sisek. Ozan tenta trazer ela para a realidade. Sisek ama você como uma irmã e seu pai como o pai dela. Acredita que ela faria aquilo se soubesse que faria mal a vocês? Ruia abaixa a cabeça e diz que não acredita, mas pergunta: isso muda o fato dela estar envolvida com a morte do meu pai? Ninguém tem resposta para isso. A ferida ainda está completamente aberta. Fica comigo e já deixa seu like, porque na casa de Tombres, Sisek está conversando com Atlas deitado em seu colo, quando ele pergunta de Skender. Sisek diz que ele não poderá vir durante um tempo, mas que o menino não deve se preocupar. Ele ficará bem, afinal, se precisar de alguma ajuda, tem a eles. Ela promete que visitarão ele se ele não puder vir.
Tomris ouve do outro cômodo e entra mandando Atlas ir dormir. Ele se despede e vai. Furiosa, Tomris fala para Sisek que sabe que Skender a ajudou e ela é muito grata por isso, mas ele causou a morte da filha dela e ela não pode perdoá-lo por isso só porque ele a salvou, e avisa com uma clareza que não deixa dúvida. Não me venha com um mas. Tenha cuidado ao falar com o Atlas a partir de agora. Ele já gosta demais do Skender. Talvez demore um pouco, mas ele vai esquecê-lo. Eu não quero que o meu neto cresça com o assassino da mãe dele. Sisek fala que não defende o que Skender fez naquele incêndio. Ele me machucou também. E Tombre sabe o quanto ela o odiava. Mas o que aconteceu naquele porão não tem nada a ver com isso. Tombres diz que Skender continua o mesmo. Ele só fez a coisa certa uma vez. E avisa, pela primeira e última vez. Se Skender tentar se aproximar de Atlas usando Sisek, ela não vai mais querê-la naquela casa. Minha nossa. Ozan leva Sembre até a porta da casa dela e os dois têm um momento de carinho antes dela entrar. Eles nem percebem que um espião de Celeb está nas sombras observando tudo. Ele vai atrás de Ozan durante todo o trajeto, até ele entrar em casa. O informante liga para Erden e avisa. Eles estavam juntos, muito íntimos. Ele segurou a mão dela. Celeb não dá descanso. Serkan está levando Ruia para casa e pergunta se ela se decidiu sobre aceitar o emprego em Esmirna. Ela está dividida e pede para dar a resposta amanhã. Quando ela desce do carro, Serkan pede: vá para Esmirna. Ruia pergunta por que ele quer tanto que ela vá para lá, e ele responde sem pensar: porque eu quero ter esperanças, que você recomece sua vida e note quem está perto. Tô apaixonado, eu te amo, mas não é por isso que fiz essa proposta. Enquanto você ficar aqui, não vai construir sua vida. Ozan sai na calçada e vê os dois conversando. Serkan diz que ela vai ficar por ele, por um homem que não consegue nem pedir para ela ficar quando ela diz que vai embora. E ele finaliza: essa é a diferença entre mim e o Homer. Ele não consegue pedir para você ficar. Eu corri o risco de dizer para você ir. E sai, deixando Ruia pensativa. Quando ela já está indo para casa, Homer fecha a loja e grita o nome dela. Ele corre até Ruia e pergunta quando ela vai embora. Ela diz que não sabe, e ele fala que só perguntou porque ficou curioso. Os dois são orgulhosos demais para dar o braço a torcer. Homer pensa que se ela parar é porque não vai embora, mas ela não para, porque pensa que se ele a chamar é porque quer que ela fique, e ele não chama. Separados por orgulho demais e amor de sobra. E então chegamos na cena mais importante do episódio. Ulya liga para Sisek desesperada. Preciso da sua ajuda. Você pode fazer isso para retribuir o que meu filho fez para salvar sua vida? Sisek pergunta do que ela precisa, e ela diz que tem que ser alguma gravação ou testemunha, qualquer coisa que possa inocentar Skender no tribunal amanhã. Sisek diz que todas as câmeras estavam quebradas, a empregada estava de folga, mas fará seu melhor para resolver. Quando ela desliga, Atlas aparece perguntando da avó e ela se lembra. Ele viu tudo da janela. Sisek chama o menino para sentar e pergunta o que ele viu naquela noite antes de ligar para Skender. Atlas diz que viu o pai agarrando Sisek e arrastando ela para o porão. Ele ficou com medo. Sisek diz que ele não precisa mais ter medo e pergunta baixinho: se eu pedir uma coisa para você, isso pode ficar só entre nós? Atlas é a única chave para provar que foi legítima defesa. Talvez seja o único capaz de salvar Skender. Mas o que isso pode custar para Sisek? Você acha que Atlas vai testemunhar no tribunal? O que Tomris vai achar disso? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. Nos vemos no próximo capítulo de Chamas do Destino. Tchau, tchau!